Retornando aqui à nossa transmissão, vamos agora para a nossa entrevista com o tema neurologia. E neste momento, eu estou aqui com o nosso convidado, Dr. Paulo Matosinho Filho. Dr. Paulo, que é graduado em Medicina pela UFRJ, com residência pelo Hospital Beneficência Portuguesa, é neurologista do Hospital Governador Celso Ramos e neurologista aposentado também do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Dr. Paulo Matosinho, seja muito bem-vindo conosco. Muito obrigado, agradeço o convite, Dr. João Lobo, e parabenizo pela excelente organização do evento. Muito obrigada, doutor. Dando continuidade às nossas entrevistas, a nossa primeira pergunta, doutor, com o tema neurologia é a seguinte: quais são as complicações mais importantes do diabetes mellitus que afetam o sistema nervoso? As complicações elas podem afetar o sistema nervoso como um todo. Nós costumamos dividir o sistema nervoso no sistema nervoso central e periférico. As manifestações do diabetes são mais frequentes no sistema nervoso periférico. É bastante conhecido dos pacientes a situação de que é chamada neuropatia periférica, que traz sintomas nos membros inferiores, principalmente, e é uma grande complicação para a qualidade de vida desses pacientes. O sistema nervoso central pode ser afetado de diversas formas. Existem várias situações, inclusive na emergência dos hospitais, não raro a gente encontra pacientes com complicações até graves do diabetes, pacientes entram em coma, muitas vezes consequências até do tratamento, como hipoglicemias. Mas o assunto principal que a gente deve trazer aqui se refere ao sistema nervoso periférico. Se sabe que em torno de 10% dos pacientes diabéticos, eu estou falando especialmente do diabetes tipo 2, né? Eles começam a doença com sintomas neurológicos. Então, o paciente vai ter queixas de adormecimento nos pés, queixas de dores nos pés, e na investigação médica vai se encontrar alterações relacionadas ao diabetes mellitus. Doutor, tendo em vista essas informações, o que os pacientes diabéticos podem fazer para evitar acontecimentos, esses acontecimentos diante dessas complicações? Como foi muito bem falado pelos colegas que me antecederam, uma atenção muito grande deve ser dada a essa situação para a prevenção dessas complicações. O paciente deve estar muito atento aos seus pés, ele deve olhar para os seus pés, deve verificar a presença de alterações e relatar isso ao seu médico assistente para poder tomar providências a fim de que não haja uma evolução dessa situação. No entanto, eu tenho que dizer que, infelizmente, muitas vezes um bom controle do diabetes não vai conseguir frear a evolução de uma neuropatia, né? Infelizmente, alguns pacientes, apesar de um bom controle glicêmico, continuam a apresentar sintomas nos membros inferiores. Isso é bastante comum na prática médica da gente verificar isso, né? Como foi muito bem falado aqui pelo Dr. Gabriel, no momento do diagnóstico do diabetes, o paciente tem que ter consciência de que os pés, as mãos devem ser olhadas, examinadas, o paciente tem que estar atento a isso e ele tem que reconhecer que precisa cuidar dos seus pés, né? Doutor, antes até de nós irmos para a nossa próxima pergunta, a produção me trouxe aqui uma observação. Antes de falarmos sobre os tratamentos neurológicos disponíveis, o que é a neuropatia periférica, doutor? Bem, a neuropatia periférica ela é uma expressão da doença quando as taxas altas de glicose no sangue prejudicam o metabolismo do sistema nervoso periférico, causando dificuldades circulatórias, mudanças metabólicas nos nervos periféricos. Acho que todo mundo mais ou menos entende que o nervo é como se fosse um fio, né? Uma comunicação entre o teu cérebro com o teu corpo, e esse fio sofre alterações
e elas se expressam principalmente nos pés, e vão ser queixas de dormências, formigamentos, dores, muitas vezes fraqueza, e o médico vai, ao examinar o paciente, perceber que existem alterações, né? As manifestações nas extremidades, elas podem ser circulatórias também, como já foi dito, e essas manifestações, às vezes, se somam, né? Você tem um paciente que tem dificuldades circulatórias e, além disso, tem a manifestação da neuropatia periférica. A neuropatia periférica, ela pode ser de várias formas, existem várias síndromes. A mais comum é a chamada polineuropatia sensitiva distal. Ela acompanha, infelizmente, em torno de 50% dos pacientes de diabetes tipo 2, depois de alguns anos de evolução. Por isso, ela, por ser tão frequente, ela tem que ser sempre lembrada e sempre tratada. Visto isso, doutor, quais são os tratamentos neurológicos disponíveis para os pacientes diabéticos que sofrem com neuropatia periférica? O tratamento não é diferente de outras situações que acometem o nosso organismo. Como já foi bem dito aqui, mas eu acho que vale a pena reforçar, a necessidade do paciente ter a consciência de que, no momento do diagnóstico do diabetes, ele tem que mudar o estilo de vida dele. Isso é fundamental. Essa participação do médico nessa transformação, ela tem que ser muito incisiva, muito insistente, para que se consiga algum resultado, né? Quer dizer, como foi citado há bem pouco, a atividade física tem que ser estimulada, a perda de peso, e o tratamento não inclui só o controle dos aspectos da hiperglicemia, mas como se fala, dessa síndrome metabólica que acompanha esses pacientes deve ser tratada, ou seja, tratar a hipertensão arterial, tratar as alterações de colesterol e muitas outras coisas, né? Os tratamentos neurológicos específicos para a neuropatia periférica vão acontecer especialmente quando o paciente tem dor, né? E aí a gente vai usar de medicamentos apropriados que tentam aliviar essa sensação. E essa sensação de dor pode ser muito intensa em alguns pacientes. Alguns pacientes até não dormem por causa da neuropatia, têm limitações de vida importantes, e o neurologista tem lugar no tratamento quando há necessidade de uso de medicamentos específicos para aliviar a dor. Doutor, como mensagem final para os pacientes com diabetes no que diz respeito à neurologia, qual é a sua mensagem para quem está nos assistindo? Bom, a mensagem vai principalmente no estímulo a que haja uma mudança no estilo de vida, para que essa doença não traga problemas como essas complicações neurológicas. Lembro também que uma das causas principais de doenças cerebrovascular, de AVC, de derrame, é o diabetes. Então, o paciente que cuida do seu diabetes, ele vai ter uma redução muito importante nessas complicações, que vão afetar tanto o sistema nervoso central quanto o sistema nervoso periférico. Ou seja, mais uma vez, a importância do cuidado e da prevenção, não é mesmo, doutor? Doutor Paulo, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação e estar conosco nesta rodada de entrevistas, onde o nosso objetivo, trazendo esses especialistas em cada uma das suas áreas de atuação, é trazer para você conteúdo, instrução, educação, para que a prevenção ela seja algo presente na nossa vida. Afinal de contas, como é dito no nosso slogan dessa campanha, o diabético que se cuida pode ter vida longa e com qualidade. Muito obrigada, doutor Paulo. Eu que agradeço, obrigado. Dando sequência, então, agora a nossas atividades. Antes de continuarmos as nossas entrevistas, nós teremos um rápido intervalo de uma média de 10, 15 minutos aproximadamente. E nesse intervalo você fica agora com a mensagem dos nossos importantes apoiadores deste evento.
Cerca de 1,1 bilhão de pessoas têm algum tipo de perda de visão no mundo. 90% poderia ser prevenida ou tratada. No Brasil, são quase 29 milhões de pessoas com algum tipo de perda de visão. O diabetes é uma das principais origens de cegueira evitável em pessoas em idade produtiva, que evolui de forma silenciosa, sem sintomas. Assim, também é a retinopatia diabética, principal doença ocular causada pelo diabetes. Quando a visão apresenta algum tipo de embaçamento, a doença já está instalada. A retinopatia diabética se caracteriza por uma lesão nos pequenos vasos sanguíneos que nutrem a retina, a região do olho responsável pela formação das imagens enviadas ao cérebro, o que forma a visão. A doença acontece quando os níveis de glicose no sangue estão muito elevados, causando dilatações e rompimentos das veias. A pessoa passa a ver pontos ou manchas volantes, tem dificuldade de distinguir cores e de enxergar à noite. Cerca de 146 milhões de pessoas têm algum grau de retinopatia diabética no mundo, doença que afeta cerca de 1/3 da população que tem diabetes. Converse com seu oftalmologista. Com o diagnóstico precoce e o controle da glicemia, o processo de perda de visão pode ser controlado. Abra os olhos, o diabetes pode levar à cegueira. Academia é pra mim, pilates também. Tô no Sesc todo dia pra ficar sempre bem. No Sesc eu faço balé, danço jazz e aprendo inglês. E a aula de violão vira show pra vocês. Minha escola é diferente, lá eu brinco e estudo. Compartilho experiências que transformam meu mundo. Almoço com a família, no Sesc é gostoso. Pra nutrir o amor, sempre um prato saboroso. E também as férias dá pra programar. Com os roteiros do Sesc, vamos todos viajar. Sim, 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 o Sesc é assim. Pra você, pra todo mundo, o Sesc é pra mim. Saiba mais em sesc-sc.com.br e aproveite. Sim, 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 o Sesc é pra mim. Fundada em 2002 com capital 100% nacional, a Latinofarma rapidamente alcançou relevância no mercado oftalmológico nacional, ocupando posição de destaque. Adquirida em 2015 pelo Grupo Cristália, tornando-se uma unidade de negócios, essa divisão implementou diversas mudanças, buscando aumentar ainda mais sua relevância e apoio à prática da oftalmologia. A Latinofarma conta com uma moderna planta industrial na cidade de Cotia, com mais de 5.000 metros quadrados e produz anualmente mais de 12 milhões de unidades de colírios e pomadas oftálmicas.
Após a aquisição pelo grupo Cristália, a Latinofarma lançou diversos produtos. Entre eles, os suplementos Aredes e 2, que hoje contam com formulações exclusivas no mercado brasileiro. As operações comerciais e de logística da Latinofarma foram incorporadas ao grupo Cristália, melhorando significativamente a agilidade na distribuição e consequente mais rapidez na disponibilização de produtos para o varejo e para clínicas médicas. A Latinofarma passou a ter presença mais marcante nos congressos médicos, trazendo conteúdos inovadores e especialmente investindo na formação dos médicos residentes. Atuando em diversas áreas terapêuticas, a organização conta com um amplo portfólio com mais de 30 produtos em 40 diferentes apresentações. Inspirado na cultura de PDI do grupo Cristália, a Latinofarma vem intensificando seu investimento na pesquisa e desenvolvimento de produtos para o mercado brasileiro, disponibilizando diferentes formas de atender os oftalmologistas e seus pacientes, principalmente apoiando a prevenção e o tratamento das doenças oculares. Com foco no paciente, a Latinofarma, em parceria com o Instituto da Visão, IPEPO, lançou em 2017 o projeto Dry Lab, que consiste do uso da simulação cirúrgica em realidade virtual para as áreas de catarata, retina e vítreo. Acelerando a curva de aprendizado na especialização em oftalmologia, esse projeto permite a redução de erros nas primeiras cirurgias reais por meio do aprimoramento da destreza e habilidades motoras dos médicos. Milhares de residentes já foram treinados pela equipe da Latinofarma. A Latinofarma, incorporando a filosofia do grupo Cristália, apoia diversos projetos de responsabilidade social. Destacam-se dentre eles o projeto Oftalmologia Humanitária, que busca levar o acesso à saúde ocular a regiões do Brasil com baixa assistência pública nessa área. A Latinofarma é pioneira na criação de tampinhas coloridas com formatos diferentes, para facilitar a identificação de colírios pelo paciente, garantindo assim a aplicação correta conforme a prescrição médica. Latinofarma, divisão do grupo Cristália. Cristália, sempre um passo à frente.